Oi, gente linda, sejam todos mais que bem-vindos a mais um episódio do PodTap segunda temporada, o primeiro videocast sapateado do Brasil. Hoje o nosso episódio, eu sempre falo isso, tá pra lá de especial, mas hoje não é só especial. Hoje é um episódio que eu tenho a honra de ter pessoas queridas aqui na nossa mesa. E olha, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, se informar. Então, ó, já segue a gente aí, já compartilha, já se inscreve no canal e já vai comentando aí à medida que vai ouvindo o episódio, tá bom? Em todas as plataformas digitais. Bom, o nosso primeiro convidado, ele, na verdade, eu acho que ele é mais brasileiro do que eu. No coração dele é total verde e amarelo, mas ele não veio daqui. Chegou no Brasil e fez uma carreira, eu posso dizer, astronômica. Mudou a vida de várias pessoas, influenciou gerações e continua o seu trabalho na França. A outra convidada, nós temos um caso assim de amor há muitos anos, eu posso dizer. Crescemos juntos em festivais, nos tornamos profissionais. Ela está no Guinness Book e vocês vão conhecer um pouquinho mais da carreira delas. Eu quero apresentar para vocês agora, na mesa do PodTap, Steven Harper e Aisha Zangaro. Bem-vindos ao PodTap! Muito obrigada, Juju. Muito prazer estar aqui. Que alegria receber vocês, um episódio muito especial nessa segunda temporada. Como a gente quis ter vocês aqui com a gente, que bom que deu certo agora de estar com vocês. E eu vou começar o nosso episódio, queria que vocês contassem um pouquinho de como foi o começo para vocês. Steven, como que o sapateado entrou na sua vida e como que você veio cair nesse país chamado Brasil, que tem muita gente, eu posso dizer isso, com propriedade, que depois da primeira temporada falaram, Steven Harper tem que estar no PodTap, a gente quer ouvir ele contar a história dele, então agora a gente quer te ouvir. Conta pra gente um pouquinho lá do seu começo. Tá, não dá pra contar em falar, uma história longa e tomara que eu lembre, né? Foi muito tempo atrás. Olha, eu comecei a dançar, na época, eu morava na Suíça, porque meus pais se mudaram pra lá quando eu era pequenininho, então eu cresci na Suíça. E é lá que eu comecei a dançar. Fiz aula de jazz. Na verdade, no início eu gostava de dançar. Eu descobri o prazer que a dança traz simplesmente em festas, em discotecas. Era adolescente, né? Com, sei lá, 13 anos e tal. As primeiras festinhas, eu descobri aquela coisa, aquela mágica que a música faz quando entra no seu corpo e que você se mexe. É uma coisa assim que trazia um prazer fenomenal. Eu gostava. Aí quando os meus amiguinhos estavam lá, sei lá, paquerando, eu na pista de dança, me esbaldando. E aí, aos poucos, uma amiga da minha irmã, eu acho, me falou, você dança muito bem, você tem que fazer aula de jazz, não sei o que, onde eu faço? Eu não dava aula, eu fazia aula. Eu falei, tudo bem, então vou lá. A primeira vez que eu fui pisar numa escola de dança, fui fazendo uma aula de jazz. Uhum. Aí de lá, encontrei Burlando, que me levou para a sua aula de modern jazz. Uhum. E aí, bom, aos poucos eu estava dançando todo dia, fazendo aulas e não sei o que. A gente montou um grupo e a dança começou a ficar muito importante na minha vida. E eu tinha um certo talento para isso, tanto que os professores me incentivavam e tal. E quando eu acabei o ensino médio, né? Sim. Meus pais, você vai para a faculdade? Eu falei, mas eu queria tentar a dança. E aí eu negociei, enfim, e fui para Nova York, né? A ideia era de ficar um ano, meus pais me dando uma força, e eu achei um apartamento de uma mãe de uma amiga, que eu podia ficar junto com ela. E eu cheguei, então, com 20 anos, 19 para 20, com minha mala, em Nova York, sem conhecer ninguém, querendo dançar. Eu não tinha escolas onde ir, não tinha um estudo, e não estava inscrito em nada. Eu fui lá, vou olhar. Mas eu tinha alguns nomes de professores, ou de coisas assim. Então, minha ideia era de dançar, mas eu não sabia o que eu queria dançar. O sapateado não estava ali. Né? Eu queria dançar. Show business, eu suponho, né? Sim. Olha só, isso é 1984. Então, faz muitos anos. Mas eu tinha 20 anos e é o ano que, se não me engano, saiu o filme The Cotton Club, que tinha
Gregory Hines, e Maurice Hines e tantos outros. Saiu o filme um pouco antes, um outro que me influenciou muito, que se chamava That's Dancing. That's Dancing é uma espécie de compilação de cenas de musicais de Hollywood. Sim. Saiu naquela época, assim, eu fiquei, uau, assim, essas coisas me influenciavam muito. Eu estava, de repente, lá no meio da dança, fazendo aulas aqui e ali em 10 estúdios diferentes, e eu comecei, porque eu me dei conta que se para fazer show business tinha que fazer sapateado também. Então eu comecei a fazer umas aulas com o Bob Oddie. Bob Oddie, era uma pessoa que dava aulas, preparação Sim. bastante para pessoas que iam para Broadway, um estilo bem tradicional, mas um bom pedagogo, né? E aí eu comecei a gostar muito de sapateado também, mas eu fazia aulas de theater dance, de jazz, de modern, de clássico, de barra terra, de sapateado. Aí eu fui quando a escola Steps on Broadway, que muita gente conhece porque vai lá, né? Eles não estavam lá naquele lugar na 74, eles estavam na 66, na rua 66 na época. Um estúdio pequeno. Só que expandiram, viram uma escola enorme. E eu fui um dos primeiros, eles precisavam muito de alunos que iam ajudar no desk, contar os alunos que entravam. Aí eu pude ter bolsa nas Steps e trabalhando no desk. Aí pronto, todo dia lá, o dia inteiro, fazendo aulas. Sapateado também. Eu tinha excelentes professores. Minha principal professora foi a Leslie Lockery, que tinha uma técnica muito apurada, muito linda, muito limpa. Eu aprendi muita coisa com ela. E aí vai. E saiu o Cotton Club. Quem estava dando aula lá? Maurice Hines, nas Steps. O Gregory Hines, que aparecia lá cada 3, 4 dias. Aí eu me sentia, eu já estava quase em Hollywood. Me sentindo no meio da coisa, né? Aí fui fazendo aulas e aos poucos o sapateado fui tomando mais importância. Sim. Mais lugar, porque não que eu não gostasse dos outros, mas Nova York é muito competitivo, é muito difícil, você está no meio de zilhões de bailarinos muito talentosos e você não tem se você não é extraordinário, você não consegue se sair. Você vai fazer testes, primeiras audições, você vai ter 400 pessoas, eles precisam de 3, enfim, essas coisas, né? Eu fui fazer uma audição para Bob Fosse. Bob Fosse, eu tava lá. Vamos lá. Tinha 800 homens. Nossa! Acho que a fila fazia a volta do quarteirão. Metade dos bailarinos de Manhattan chegaram lá, ou dos Estados Unidos. Era uma coisa, precisavam de 4, mas eu estava lá no estúdio com o Bob Fosse. Então, era essa época. E aos poucos o sapateado foi tomando mais importância, porque eu era melhor no sapateado do que no jazz, por exemplo. Eu me viro, eu danço bem e tal, mas não era assim competitivo. No sapateado hoje já tinha uma coisa melhor, né? E, bom, enfim, não quero me estender demais, mas eu recebi na época a Carlota Portela, que tinha um estúdio grande aqui no Rio de Janeiro. Ela faleceu esse ano passado, se não me engano. Ela ia para Nova York todos os anos e encontrou comigo, me convidou para vir aqui. Isso foi em 87, para vir aqui dar um workshop na escola dela. E eu estava precisando desse tempo. Então, Nova York estava um pouco me estressando. Aí o workshop durava 2 semanas, mas eu tirei 2 meses. E eu vim aqui, eu tinha com quem ficar. Sim. E para mim foi uma revelação. Assim, eu dava aula nas Steps na época já. Mas você batalha para ter 4 alunos e enfim, tal. E aí, meio batalha. Aí cheguei aqui, aulas lotadas, 30 pessoas, todo mundo aplaudindo, gostando da novidade que eu era na época. E, enfim, o Brasil me encantou de uma forma que tocou muito. E aí comecei eu encontrei a Estela, que fui fazer aquele primeiro, a Amália, o Maurício, a Cíntia, o Flávio Salles, todas essas pessoas que, enfim, devo estar esquecendo, desculpe, mas esse grupo, né, que trabalhava junto, Valéria Pinheiro. E para mim foi um revelador, e eles gostaram muito de mim, aí eu comecei a voltar, até que Pimba, é claro que eu me
eu decidi morar aqui, né? Sim. Obrigado por ter decidido isso, a gente agradece. Aí eu vim aqui em 91, porque eu já tinha me relacionado também, eu estava numa relação com a Beth, que depois tivemos filhos juntos e tal. Então, em 91 foi minha chegada oficial no Brasil com minhas bagagens para me mudar para cá e, enfim, daí são 25 anos e mais de vida aqui. Sim. Desculpe ter E de falado muita tanto. história. Não, a gente tá, por mim, pode. A gente tá, eu tô aqui super à vontade. Se a produção falar alguma coisa, eu tô aqui super à vontade. Mas agora eu vou pular para ouvir também a Aixa, pra gente saber como que foi, né? De Jambeiro para Barcelona. Como é que é essa história? Como é que você começou saindo de Jambeiro e foi parar coordenando um programa em Barcelona? Fala pra mim como é que foi a entrada do sapateado na sua vida. Bom, acho que eu tenho que começar com... Eu sempre fui muito tímida e muito quieta. E eu era muito ligada a esporte, a movimento, sempre gostei muito. Mas realmente a dança veio até bem tarde. Assim, eu não comecei a dançar criança, não tinha essa relação de vou dançar pra curtir, eu era muito travada. E em algum momento eu não queria mais fazer natação, não queria mais correr. E aí minha avó falou, não, mas alguma coisa você precisa fazer. E eu falei, tá bom, Não dá pra vó. ficar em casa o dia todo. E achei uma aula na época de hip hop, que eu falei, tá, parece divertido, né? E aí entrava com a cabeça baixa, saía com a cabeça baixa. E no final do ano assisti uma coreografia do Charles Renato, que eu fazia aula em São José dos Campos na época. E falei, olha, eu acho que eu quero fazer isso. E aí eu já tinha minha câmerazinha na mão, aquelas Fujifilm desse tamanhozinho assim, eu ficava na coxinha tirando foto. E aí no ano seguinte pedi pra minha mãe, e aí consegui me inscrever nas aulas de jazz, sapateado, e aí eu comecei a viver dentro da escola de dança ali. E minha primeira professora foi a Maíra Ovalle, que era aluna do Charles. Sim, conheci ela. E comecei aí e gostei muito e me conectei muito. Eu não me conectava tanto com a música, mas muito com o movimento, e eu acho que com essa coisa dessa conexão com o chão, dessa vibração que gera. E, de repente, eu comecei a me ver conversando com as pessoas e tendo um ambiente social, que era uma coisa que para mim era muito difícil. E um ano depois já estava no vestibular e eu falei, vou fazer dança. E aí meus pais fizeram, uai, não entendi, tá vindo de onde isso que você não dançava, não falava? E aí passei no vestibular, passei na Unicamp. Quando eu passei na Unicamp, eu mudei para Campinas, comecei a dançar com a Cris Matalo. E tenho muito a agradecer também a dois que saíram do Tap Rio, que é o Gabriel Tougés e a Melissa Tanus, que conheci eles também já quando eu tinha começado a sapatear. Eles estavam na Unicamp. E aí também me falavam muito de Tap Rio, me falavam ali do Festival da Cris também. E aí comecei a ir atrás deles. E aí vim parar no Tap Rio em 2012. Vim com a Melissa, lembro que não tinha mais vaga no alojamento, eu fiquei desolada, porque eu não queria ficar em lugar outro nenhum. Fui para um hostel que tinha na frente, ali na Nossa Senhora, e não fiquei no hostel, não. Falei pra Melissa, eu vou ficar lá com você, não vou ficar aqui, não. E aí, nisso começou, eu acho que eu me apaixonei muito mais por isso que a gente chama de comunidade do TEP, mais até do que pela dança. Eu acho que foi um lugar que eu encontrei minha voz, comecei a conseguir conversar, comecei a fazer amigos, comecei a viver para fora de uma casca que sempre teve. E aí, nisso, eu, dentro da faculdade, não consegui sapatear tanto, porque tem um foco muito mais de estudo, de investigação de dança contemporânea, Sim. que eu me encontrei muito nisso também. E comecei a me mover no sapateado graças às tantas oportunidades de bolsa e de trabalho. Eu sempre estava com a câmera na mão, sempre ia trocando as coisas. Sapato no pé, a câmera correndo, e sempre me fez muita falta ter um estudo um pouco mais concreto, mais sólido, de construção mesmo com sapateado. E aí, em 2019, eu ganhei a bolsa para ir para o programa da Luthier, lá em Barcelona, Sim. aqui pelo Tap Rio também. E aí entrou pandemia, não sei o quê, e aí em 2021, finalmente eu consegui me organizar para ir para lá. E aí, finalmente, tive esses 9 meses de aula, realmente, de formação, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E acho que consegui conectar com os meus estudos de dança, com o que eu entendia, o que eu queria fazer com aquilo. Tive aula com o Guilherme Alonso, com a Estefania Porqueiras, Rosé, todos os professores que estão ali construindo essa galera lá em Barcelona. E aí, como a gente sempre aprendeu, né, a buscar oportunidade até debaixo Sim. do tapete...
eu vi que ali era um terreno fértil para eu continuar estudando, assim, era um lugar que eu ia conseguir continuar me formando, e fui vendo como é que eu podia ajudar ali na escola para conseguir ter uma bolsa, para conseguir estudar. E como eu sempre tive no Tap in Rio aprendendo como faziam as produções, como uma coisa funcionava, como funcionava. Brasileiro, a gente é muito. A gente se vira no 7-8. Aí aquela coisa, comecei a pintando os armários da escola, depois ia fazendo manutenção das cadeiras. E aí pedi pro Guilherme para falar, olha, eu acho que o programa tem um potencial muito grande que não está sendo explorado aqui dentro da formação. E aí juntei também com meus estudos da Unicamp de pedagogia, não sei o quê, e falei, acho que a gente pode fazer uma diferença aqui dentro. E aí foi onde eu assumi a coordenação do programa, faz 1 ano e meio, mais ou menos. E tô por lá fazendo isso agora. Não sei o que vai vir pela frente, mas por enquanto é isso. E uma história muito legal, porque eu me identifico, né, da gente ter crescido como aluno no Tap in Rio e a gente depois desbravar outras coisas, que é uma das coisas assim, a gente já vai entrar no tópico Tap in Rio, mas só aproveitando essa deixa, além da sala de aula, uma coisa muito legal que a nossa geração aproveitou bem, eu vejo os novos também aproveitando, é esse olhar do que está acontecendo fora da sala de aula. Como é que está acontecendo aqui dentro? Eu lembro que 2009 foi meu primeiro Tap in Rio. Quando eu cheguei, eu fiquei esbabacado com aquele tanto de gente sapateando. Primeiro de tudo, que em Araguari tinha a nossa turma e mais 2, vamos dizer assim. 5 salas lotadas, gente fazendo passos que eu nunca imaginava. O mapa do Brasil ficava estampado, lembra? E todo mundo ia marcando de onde veio. A gente expandiu para lá, para agora é o Mapa Mundi, né? Agora é o Mapa Mundi. Mas e aí, aos poucos, a gente teve isso mesmo, a gente ir perguntando, às vezes até demais, muito curioso, como que faz, tendo ideia. E você e a Adriana ali por trás coordenando, a equipe aumentando, depois entra Gabriel, Bolacha, a gente tentando saber. E isso ajudou muito a gente, né? A entender de produção, para poder expandir também o olhar. Eu lembro que toda vez que eu vinha, ainda como aluno, o Steven perguntava, tá, mas e aí, o que você tá fazendo no seu sapateado? Aí eu, muito araguarina, né? Muito do interior. Tô dando aula. E puxa, vem correndo. Tô dando aula. Falava, não. Aí ele sentava, né? Não é assim. O sapateado tem que se desenvolver. Tem mais alguma coisa aí. Você tem que criar uma linguagem, você tem que produzir. O que você vai fazer? Vi esse menino de Araguari com a chapinha no All Star. No All Star, lembra que eu tinha o All Star com chapinha? Isso foi ideia da Adriana. E aí isso me instigava muito, acho que pra gente era a mesma coisa, né? De abrir um pouco a cabeça, como é que essa indústria funciona, não só para ali, pra sala de aula, né? Enquanto professor ou aluno, mas produzir, ou viver disso, ou enxergar outras possibilidades. Eu acho que isso foi muito importante pra gente, assim, né? Ter essa vivência, né? Num evento gigante, né? Num evento mega. Não era nem um pouco pequeno quando a gente chegou. O Tap in Rio já era grande. Pra gente era gigantesco. Nossa! Pra mim era o meu parque de diversão. Eu venho da família que não tem viagem de férias. Nunca teve. Então, quando entra o Tap in Rio, que a Adriana convence da gente vir, aquilo ali virou minha viagem de férias. Então, chegaram ao Tap in Rio, eu ainda aprendia. Olha que legal. Você tá na praia aprendendo com seus amigos. Era muito 10. Só que aí depois foi virando, né? A coisa foi crescendo. Foi virando adulto, A gente foi virando adulto, né, amiga? A gente foi respondendo melhor às correções. Aproveitando que a gente entrou no Tap in Rio, era isso que eu queria falar. Estamos celebrando 25 anos de Tap in Rio esse ano, com uma edição linda, né? E eu queria, Steven, que você falasse, depois que você chega aqui no Brasil, né, em 91, onde é que foi que virou uma chavinha que você e a Adriana falaram, não, acho que dá para, além da companhia que você já tinha seus trabalhos, né, da C. Stephen Harper já estava acontecendo na década de 90 e muito bem prestigiada no Brasil, mas também tinha mais alguma coisa ali que vocês viraram uma chave ou pensaram, ou viram algum exemplo lá fora, como que foi pro... Não, vamos juntar uma galera aqui e vamos fazer algo diferente no Rio de Janeiro. Você mencionou uma coisa muito importante, e para mim sempre foi assim, tem o meu lado artista, sapateador, profissional, criador de espetáculos, de outros que eu tento levar para frente, e tem o lado transmissão, ensino. São coisas diferentes, um leva no outro, mas são separadas, né? Então eu, primeiro, quando cheguei aqui, eu fui fazer um primeiro espetáculo com
a orquestra, que não era a orquestra, era a companhia Danopé na época. E aí, logo, fiz um duo com o Maurício Silva, que se chamava O Preto e Branco. E de lá eu encontrei também ele, a gente rodou bastante com muitos lugares no Brasil. Eu fui fazer o Jungle Tap com o Bruce Henry, que é um contrabaixista, cantor, amigão. Fizemos muitos anos dessa dupla. E, em paralelo, eu criei como professor esse grupo que foi se tornando tão bom, que era Bruno Barros, Alice Fux, a Ana Fux e a Adriana. E, se não me engano, já tinham uns pretendentes para entrar. Falei, não, aí eles são muito bons, vamos começar a botar eles no palco. Mas eu não dançava com eles, eu fazia um grupo, chamava Totally Tap. E a gente fez alguns tap encontro, isso, aquilo, até que eles foram ficando tão bacanas que eu comecei a vislumbrar, não, eu tô um pouco cansado de trabalhar solo com Bruce, não estava cansado da dupla, mas é uma coisa você trabalhar solo, você ser solista, do que você pode desenvolver outras coisas com um grupo que tem várias vozes do grupo de sapateadores, né? Então eu criei a companhia Steven Harper mesmo, na qual eu dançava com esse mesmo elenco. E em paralelo, então, tá. Mas esse é o meu lado artista. E o lado de formador, você vai, enfim, eu estava me dando as aulas e minhas aulas e tudo mais, e como a Adriana explicou ontem lá na batalha, é verdade, o Tap Rio começou meio que como uma busca nossa, não com uma grande ideia de coisa, mas como uma busca nossa, mas peraí, a gente, no verão, no Rio de Janeiro, não acontece nada, porque tinha tido alguns eventos que a Stella organizou no Rio, depois tinha o Tap Encontro, do Cláudio Figueira, e ele parou com o Tap Encontro. Sim. E aí não tinha mais nada no Rio, assim forte. Então a gente falou, peraí, tá um buraco aí, tem uma oportunidade também, então vamos criar um evento de sapateado que tá fazendo falta. Daí criamos o primeiro Tap Rio 2002 e a gente aproveitou também que eu fui ver lá nos arquivos, o Jason Samuels estava no Rio, mas meio por razões pessoais, por razões dele, e a gente aproveitou a deixa, então já na primeira edição, que era muito caseira, muito pequenininha, muito direta, linda e pequena, tinha uns 40 inscritos e tal, mas a gente começou esse movimento. E que foi a bola de neve, a gente se deu conta de que realmente ele preenchia um vazio, uma demanda, e chegou na hora certa, com alunos que precisavam desse lugar para crescer e para brotar e tudo. Aí o resto da história, né? Sim. E de lá para cá o evento um sucesso, né? Eu não sei se vocês têm as contas de quantos mil estudantes já passaram ali. Não sei dizer porque é complicado. A gente tinha no início uns 40, 50 pessoas. Aí depois subiu para 120. E 120 ficou vários anos. Mas a gente não sabe desses 120 quanto tinha sempre uma parcela que vinha todos os anos e novos que vinham chegando. E de repente, um ano, eu não lembro que ano que foi, a gente ficou assim porque 200 pessoas. E a gente não estava preparada, a produção, tudo, sabe? A quantidade de pessoas atendendo as salas. Aí fica uma zona. O corredor era abarrotado. Eu falei, meu Deus, a gente não pensou no entra e sai das turmas e o ar-condicionado pifou e não tinha água para tudo. Foi uma zona. E aí a gente foi se estruturando para receber mais, né? E tal. Mas é difícil dizer, mas realmente muita gente passou por esse evento, Sim. É um senso de realização muito grande, né? E pode ficar feliz porque é verdade, né? A gente é prova viva disso que aconteceu. Eu acho que até hoje, olhando a grade de professores que a gente tem esse ano, quantos passaram por ali como alunos? Eu acho que é a maioria. Alunos jovens, né? Sim. O Tap Rio virou já, vamos dizer assim, uma empresa que se retroalimenta ali dos colaboradores também, entendeu? Ela estimula, tem a parte da educação, quando se forma vem para dentro, então vem colaborar com a gente também. Isso é muito legal, porque faz girar o mercado e acho que inspira muito. Eu sempre falo que o Tap Rio é o Fashion Week do sapateado,
Porque o que acontece ali, você pode saber o ano que vai ter. Pelo menos no Brasil, você sabe o que vai acontecer, entendeu? Quem ali tá dando aula, os trabalhos. E eu acho que as diferentes formas de você aparecer, né? Não enaltecendo, assim... claro, enaltecendo, mas não dizendo que é o único formato. Tem outros também. Mas eu acho muito legal que o Tap in Rio tem várias frentes e formas do aluno aparecer. Não só tá ali aprendendo, mas o desafio Tap in Rio, que eu lembro que eu achei genial quando eu cheguei e ver... Tá, tem que estudar... O YouTube era pré-histórico ainda. Então tem que pedir internet de alguém pra você assistir a coreografia, aprender, dançar. A Noite Performance, quando eu fiz o desafio, era no Álvaro Reis ainda. Era lá dentro, quando eu fiz o desafio. E você ter que aprender dessa forma. A batalha também, porque foi meio que, vamos dizer assim, trazendo mais para as novas gerações, educando sobre como que é a batalha, né? Como que é essa cultura que o sapateado vem disso. E isso é muito legal, que o Tap in Rio todo ano vocês trazem E alguma coisa. trabalhar com música ao vivo, Sim. como falar com os músicos. Sim. Como, Isso eu acho uma parte da formação muito, muito importante, assim. E é difícil a gente achar nos eventos também, onde tem todas essas frentes. cada ano foi uma busca nossa de que forma a gente consegue trazer todas as facetas do sapateado, do que é importante na vida de um sapateador, né? Fui muito me espelhando também na minha própria experiência. Sim. Quando eu tive que entrar na primeira vez numa jam, eu tava simplesmente panicado, não sabia o que falar, como falar com os músicos, e às vezes os músicos podem ser meio, assim, em inglês é cocky, um pouco Sim. superior, principalmente em Nova York, né? Então, ou você sabe, ou você não sabe. Se você não sabe, então não vem. Eu falei, desculpa, me convidaram. Né? Então, a gente tentou sempre ver todas essas... O que o sapateador precisa saber para ser um bom sapateador, né? E nutrir a classe. Bom, você de volta ao Tap in Rio agora em 2025. Como você vê esse Tap in Rio daqui nos próximos anos? O que você espera, assim? Você olha pra frente e fala, caramba, vendo essa nova energia, essa nova galera, tanta gente, né, consumindo. Como é que você vê, assim, você fala, caramba, daqui a alguns anos, onde você vê o Tap in Rio? O que você espera? Quando um evento desse cresce, se colocam todas as questões. Então, é o que a gente pode ver, o que a gente gostaria que fosse, a gente pode, né, querer. E outra é a realidade do que Sim. se pode, né? Então, eu acho que o Tap in Rio é um movimento, como você falou, já teve essa como se fala? Retroalimentação. Retroalimentação. Que ele tomou um rumo que dá para quase... Ele já está funcionando sem nossa presença. Enfim, ou nossa presença de uma outra forma, né? Eu, por razões pessoais, como você falou, eu moro agora na França. E na França eu tenho uma série de compromissos também. Sim. Profissionais que não me deixam facilmente vir aqui nesta época do ano. Porque lá é o inverno, não é um ano letivo que vai recomeçar, não são as grandes férias de verão, são as pequenas férias de Natal e, enfim, de inverno, aí depois você recomeça o trabalho, é muito complicado sair de lá e vir aqui nesta época do ano. Então, não deu para mim vir esses últimos anos. Sim. Mas o evento, né, não continua sozinho, continua com a Adriana, com a Adriana e Gabriel de Martini, que tomaram as rédeas, e equipe. E eu, às vezes, dando pitadas e principalmente na configuração, nas ideias, nessas coisas. Agora, eu vejo que o evento é importante. Eu sinto esse carinho e a importância que as pessoas, vocês e tantos outros, dão a esse evento. E eu vejo nos olhos dos participantes, dos jovens que chegaram, assim, essa mesma coisa que você tinha falado, assim, uau, nossa, como tem, né? Que qualidade, que agora tem um padrão que é lá, né? Não deixa a desejar para ninguém, em lugar nenhum. Então,
a gente vê esse movimento, a gente fala, bom, então é super importante que continue. Agora, de que forma vai continuar, eu não posso te dizer exatamente. Eu acho que precisa de um aporte de dinheiro, certo? Porque a gente quer crescer, por exemplo, as aulas se bancam, porque tem muita gente nas aulas, mas as noites de teatro tudo que as pessoas que não fazem produção não imaginam, mas é muitos gastos que vêm de todos os campos, e agora mais passagens aéreas, porque mais pessoas que, inclusive nós, moramos na França, para vir aqui é complicado, é caro. Então, tem que ter um equilíbrio lá, que permite também a quem está no início, você pode pedir às pessoas fazerem de graça, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas depois você fala, bom, então agora eu tenho que receber alguma coisa, né? Então tem que valer a pena. Financeiramente também, as pessoas vivem, né? Não vivem e precisam de trabalhar profissional, então ganha-se também. Então tem essas problemáticas que a gente está tentando resolver e não sabemos exatamente em que direção vai. Agora, que eu gostaria de que o lado performático, show, galas, teatro, o lado cênico, crescesse e se afirmasse. Sim. Esse é o que eu estava falando do lado educação, sim, e palco. O sapateado agora tem que se mostrar para um público maior, deixar de ser somente um lugar onde o sapateador vai ver sapateador dançando, mas ser um lugar onde o sapateador vai encantar um público que não é de sapateador e que vai lá porque ele viu o cartaz na rua. Então eu acho que isso tem que chegar num lugar mais público. Sim. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que assim a gente amplia a voz do sapateado também para, como você falou, para diversos públicos. O evento começa a tomar outra proporção para outro caminho também. E eu vejo esse caminho acontecendo. A gente vai para um quadro que é muito conhecido aqui no PodTap. Que momento é esse da foto? Então a gente vai colocar uma foto de cada um de vocês aqui na televisão. E vocês vão ter que me contar de que momento é essa foto, da sua trajetória. Tá? Então lembra aí. Vai, pode colocar a primeira foto pra gente ver. Não, você tem que contar, amiga, porque as pessoas não sabem a brilhante sapateadora que você é, mas também esse outro lado seu. Conta. Mas eu vou te fazer uma pergunta antes. Você reconhece quem tá na foto comigo? Reconheço. Você sabe que agora eu também tenho um de estimação? Eu tenho o Patamon, não sei se eu consigo pegar ele aqui. Eu te copiei. O Patamon vai comigo no podcast, Todos viaja lugares. também. O Patamon agora tá comigo também. Que aqui era minha fiel companheira de alojamento. Inclusive, É verdade, Gabrielzinho você dormia com ela também quando era você neném, dormia com ela. no alojamento. Bom, tava bem longe, né? Bem alto nessa Tô foto. vendo. No teto. Isso foi dia 20 de maio de 2018, às 7h50 da manhã, no cume do Monte Everest, no Nepal. Uma das coisas que eu também sou apaixonada é o montanhismo, é estar na montanha. E Olha, a Marlene Matos acabou de falar que são 8.882 metros de altura. Muito bem. Obrigado, Marlene. foi um projeto que eu investi muito com meu pai. Minha família também foi junto, foi nessa coisa de procurar por movimento e tudo mais. Sim. Viajei com os meus pais um ano em 2015, fui conhecer o acampamento base do Everest. Também um esporte que eu me inspirei muito em pessoas que já estavam por ali. Sempre tenho que falar o nome dela, Andrea Cardona, foi a primeira mulher guatemalteca a escalar o Everest. Conheci ela quando eu fui com 15 anos para lá. E coloquei na minha cabeça que queria fazer. Então também fui atrás dessa coisa que a gente estava falando de editais, de como conseguir dinheiro, de patrocínio. E consegui chegar aí. Então foi parte desse projeto dos 7 cumes, que é a montanha mais alta de cada continente. E o Everest está no meio do caminho. Foi um desafio enorme, emocional, mental, mais do que físico até. E foi esse o momento da vida. Que legal. Mas e o Guinness? Como é que foi o Guinness? O Guinness, não tem o Guinness. O que tem vamos te contradizer um pouquinho. Tá. Que eu fui a mulher latino-americana mais jovem a subir o Everest. E como eu subi com meu pai na época, meu pai foi o brasileiro mais velho. Então, eu tinha 23 anos, meu pai tinha 60, eu acho. Posso estar errado. 23. Você tinha 23? Tinha 23, Então, o meu pai, infelizmente, perdeu o recorde, porque teve um brasileiro mais velho que subiu. Agora vamos competir. Mas o meu ainda tá intacto. Maravilhosa. E ontem me falaram, mas você ainda tem a chance de ser a mais velha também. Eu falei, meu Deus do céu. Me colocar menos 40 de novo, acho que
Não, já deu. Vamos ver então qual foto do Steven que a gente tem aqui. Você lembra de que momento é essa foto? De qual carnaval? Sim, esse é o carnaval com a Mangueira. Não sei te falar o ano. Foi o ano que eu coreografei, se não me engano. Não, peraí. Ou é o ano do carro. Não, o carro não foi pela Mangueira. Então, isso foi recente, relativamente recente, né? Nós coreografamos, Adriana e eu, a comissão de frente da Mangueira, no Rio de Janeiro. Se não me engano, 2018, talvez. 2018. Pouco antes de você se mudar, né? A gente estava numa fase de transição. Uhum. A gente já tinha entregue aqui o apartamento, a gente não morava, vivíamos passar uns 3 meses aqui para fazer esse trabalho, 4 meses, eu não lembro mais exatamente. Mas, enfim, foi comissão de frente da Mangueira. Eu trabalhei 2 vezes com a Mangueira, uma vez vamos falar de recordes, acho que 98, alguma coisa assim, eu fui integrante, eu fui o primeiro gringo integrante da comissão de frente da Mangueira, dirigido pelo Carlinhos de Jesus. Nossa! Dançando o malandro. Era um dos malandros da comissão de frente do Carlinhos de Jesus. E aí, acho que uns 20 anos depois, estava eu e a Adriana na frente, coreografando a comissão de frente. Aí, muito legal de ver vocês nesse trabalho, né? Que bacana. 2017, obrigado, Marlene. Tá tendo uma cola ali dos dados. Foi 2017 esse aí. Quase, tem a então. foto daquele outro carro? Tem aquela outra foto que eu te mandei? Não tem. Tá, porque eu ia mencionar outra foto aqui. Porque eu ia falar do carro de sapateado, que teve também no Salgueiro. O carro foi com Salgueiro, por isso que... o carro Sim. foi com Salgueiro. Foi o meu primeiro grande trabalho coreográfico com uma escola de samba. Uhum. E foi épico, né? A gente vê, assim, ao vivo na televisão, um carro gigantesco, todo Enorme. coreografado, microfonado, rolando o sapateado ali. Eu lembro de assistir de casa. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tava fazendo aula com eles. Há um mês atrás, o Tep Rio, essa galera tá em rede nacional agora. Aquilo também foi muito histórico. O carro foi um impacto muito grande. Primeiro, enfim, sabe onde tudo dá certo? Eu pude desenvolver, desde a parte do desenvolvimento, porque o Renato Lage, que era carnavalesco, já me conhecia de outros carnavais, e aí ele me chamou para fazer essa ideia de ter um sapateado. Falei, bom, só pode ser num carro, porque tem que ser madeira, eu quero que escute o sapateado. Não vou lá no asfalto fazer pleca, que ninguém vai escutar nada, não tem porquê. Então, se é sapateado, vamos fazer um carro. Aí eu pude desenvolver o carro com ele, fazendo qual é a madeira, qual é o tamanho dos degraus, porque chegamos à conclusão que tinha que ser para ser visto, né? Uma grande escadaria, assim, mais Hollywood, assim. Aí juntei um elenco de umas 40 pessoas, que deu tudo certo, que, assim, foi um carro que fez muito sucesso. Foi. Essas experiências, assim, transformadoras para muita gente que participou, inclusive eu. Ai, não, e ficou na nossa memória também. Eu lembro de assistir isso na televisão. Acho super interessante como isso se conecta também com essa coisa do sapateado tomar outros lugares que você falou antes, de direcionar isso para espetáculos, criações, e o quanto isso já é uma coisa que expande tanto e faz com que as pessoas pensem que, claro, agora a gente vê esse crescimento dos festivais, né, de dar aula, mas como existem tantas outras coisas que podem ser feitas com sapateado, eu acho que isso é um exemplo que foi lá atrás. Isso que eu gosto de contar aqui no PodTap, porque às vezes a gente fica num nicho muito pequeno e às vezes para muitos, eu falo pela minha experiência de vir do interior, às vezes a gente não tem acesso à informação ou ver. Então quando a gente ouve, vê fora dessa caixinha, talvez só da sala de aula, isso abre a nossa visão para outros lugares. Abre também de empresários, de produtores, de streaming, de televisão. E isso aqui foi assim, acho que foi um divisor de águas para muita gente. Até porque o sapateado a gente sabe, ainda mais voltando lá, vamos voltar uns 15 anos, vamos dizer, esse carro, você não ia ver tanto na televisão ou no YouTube de maneira acessível, e outras formas de dança também, como tem agora.
E ver, assim, rede nacional no horário nobre, isso foi... A gente tinha muita sorte, você teve uma sorte da escola, porque a gente passou, para quem não sabe, na avenida, na Sapucaí, você entra pelos lados assim e vai entrando na avenida, mas aqui os carros que vêm chegando, eles têm que fazer uma baita curva lá, e aí chegou um carro que não conseguiu fazer a curva. Aí a escola teve que parar para não abrir buraco. E parou, mas então a televisão não tinha muito o que filmar, então acabou ficando no nosso carro. Aí a gente passou muito tempo na antena, ficou parado. Nossos coitados sapateadores, quando chegaram no fim, eles desmaiaram, né? Se matando. De coisa, mas pelo menos o carro foi muito bem transmitido. Não, que trabalho legal. A gente tá indo pro final do nosso episódio, muita tristeza no coração, porque a Marlene tá aqui no ponto quase me matando. Mas eu não queria deixar de fazer uma coisa. Eu queria... um momento muito emocionante que a gente manteve da primeira temporada é olhar pra trás um pouco da história da gente, a gente poder se alimentar com isso, né? Eu vou colocar aqui uma imagem e eu queria que vocês dessem um recado pra pessoa que vai aparecer aqui. Então vamos lá colocar a primeira. Não me olha, você não me olha. Não me olha. Mas, olhando pra essa menininha tão bonitinha, o que você falaria pra ela hoje? Ah, amigo, aí fica difícil, né? Eu sei. Gracinha na água. Eu acho que não esquecer que a vida pode ser fácil e que existe muita gente boa, existe muito amor, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra. E que eu acho que brincar é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. E eu acho que estar aqui, estar com vocês também nesse momento, me lembra muito disso, porque eu acho que todos esses anos de Tapping Rio era um respiro, continua sendo. O quanto é importante a nossa família e a família que a gente escolhe pelo mundo. E eu acho que é isso, eu acho que falaria pra ela continuar acreditando com tudo que dói, com todas as cicatrizes que deixam espaço pra luz entrar. Eu acho que é continuar acreditando, continuar dando a mão pra quem tá com a gente. Eu acho que é isso. Lindeza. A mão tá aqui. Bom, vamos pro próximo. Quem será que vem agora? Ah, que fofura. Gente, é o Gabriel. Só um óbvio aqui, só pra eu falar. É o Gabriel? Gente. Os malandros. Foram tirar esse do baú, hein? Obrigada, Adriana. Obrigada, Sofia. Obrigado, Sofia. Ué. A vida, né? A gente vai seguindo, vai lançando flechas e tem que seguir, né? Eu acho que não dá para ter muito medo, né? O mundo é assustador, né? O mundo é assustador. Eu vejo o mundo hoje, parece mais assustador ainda. Não dá nem para abrir o jornal, né? Hoje em dia tá muito complicado. Então, como eu tenho um garoto um pouco mais, só alguns aninhos a mais que ele, eu tenho minhas duas filhas também, que são bem maiores, a gente fica pensando neles, né? Assim, mas é isso, tem que ir para frente, não tem que encarar, não dá para andar com medo. Se você tem uma estrutura mental bacana, uma construção, né? Dá para achar o caminho, dá para virar, dá para ser feliz, sim. Sim. Que eu tenho certeza que ambos estão muito orgulhosos. Se pudesse estar aqui sentado nessa bancada igual eu tô, com essa missão difícil, estariam muito orgulhosos da trajetória e de tudo que vocês dois conquistaram. E eu posso dizer que eu tô muito feliz de ter dado certo da gente se falar aqui no PodTap, que é um projeto
que veio da minha vivência de Tap in Rio. Se não fosse isso, conhecer vocês, não teria nascido pra gente dar voz, literalmente, pros artistas, pros sapateadores, pros empreendedores, vir aqui contar e inspirar e continuar essa parte educacional tão legal que você plantou a semente. Então eu queria deixar registrado aqui o meu muito obrigado por você, Adriana, não terem desistido, que é o que eu sempre mando pra Adriana no áudio, falando, você não desistiu não, né? Não desiste esse ano não, só mais um, vai, eu ajudo, vai, o que tem que fazer? E, por outro lado, também, representando os amigos que a gente faz, né? Que, como você falou, é a família que a gente escolhe e que acolhe a gente, né? Que a gente leva pra vida. É nesse clima maravilhoso, entendeu? Que eu vou encerrar esse episódio do PodTap. Então fiquem ligadinhos aí, não deixem de conferir tudo. Muito obrigado, Steven e Aisha, por participarem. Vão levar pro coração essa entrevista. Eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo e vendo a gente ao redor do mundo para mais de 20 países. Vão levar essas histórias de vocês também para eles e vão se inspirar. E vocês fiquem ligados porque a segunda temporada tá rolando e tá pra lá de emocionante e com muita informação. Não deixem de se inscrever no canal, de ouvir todos os episódios da primeira temporada também. Vai lá maratonar e ficar aqui com a gente. Se você quer ser um apoiador do PodTap, é só entrar em contato. Um beijo e até o próximo episódio.